Opa, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e eu estou aqui em Las Vegas. Sim, estou viajando, mas não queria deixar de dar para vocês uma retrospectiva das coisas que aconteceram esta semana que talvez tenha impacto nesse nosso mundo de investimento. Então, o que aconteceu essa semana? Ações dos Estados Unidos caíram na segunda-feira sob notícias que o governo ia impor restrições na empresa de telecomunicações Huawei. Investidores pensam que vai piorar as tensões entre os Estados Unidos e a China. Ações baixaram outra vez na quarta e foram destruídas na quinta-feira. Subiram na sexta-feira na declaração de Trump na tarde de quinta que ele acha que a guerra comercial chegará logo a um fim, mas a subida não foi nem perto de tanto para eliminar as perdas da semana, né? Foi a quinta semana em seguida, em seguida de números negativíssimos, maior sequência de perdas desde 2011. O Dow perdeu 0,7% na semana, mas isso não foi nem tanto porque o S&P 500 baixou 1,2% e o Nasdaq baixou 2,3%. Na Austrália, uma surpresa eleitoral em favor do Partido Conservador impulsionou ações no índice australiano a subir mais num dia que em 3 meses, atingindo o pico mais alto desde dezembro de 2007. O Partido Conservador planeja cortar impostos de renda e vai manter incentivos aos investidores, algo que o Partido Trabalhista teria eliminado. Peraí. Você vai ajudar, né? O Banco Central da Austrália está contemplando abaixar as taxas de juros num esforço de continuar o recorde de 28 anos sem entrar em recessão. A Austrália seria o terceiro grande país a cortar a taxa de juros esse ano, seguindo Nova Zelândia e a Índia. Isso indica que globalmente, né, está afetando, né, coisas estão afetando a economia de jeito que precisam baixar a taxa de juros para incentivar o crescimento da economia. Ações na Índia pularam 3,75% na expectativa que atual primeiro-ministro Modi tem boa chance de conseguir um segundo mandato, segundo as suas políticas têm sido boas para a economia. Medos que os Estados Unidos e a China estão se preparando para a guerra comercial durar mais tempo e ser mais caro que nunca pesaram nos mercados financeiros na segunda-feira. China, por isso que baixou, né? China acusou os Estados Unidos de ter expectativas extravagantes, eu diria isso em chinês, só que não conheço, né? Para o acordo que resolveria a disputa. Ações asiáticas e europeias tiveram alívio na terça-feira, depois que os Estados Unidos temporariamente reduziram as restrições sobre comércio e impostos semana passada em Huawei, na China. Apesar do fato que não há promessa que esse relaxamento vire permanente, né? Então, claro que, alívio, nós temos mais 90 dias, mas depois dos 90 dias, o que vai acontecer, né? Vão voltar essas restrições. Então, você tem todo esse tempo para o quê? Se prepara, aí se vira. Mercados europeus caíram na manhã de quinta-feira, quando dados econômicos saíram confirmando preocupações sobre crescimento global, ou seja, no caso, falta de crescimento global. Ações na China e outros mercados da Ásia tiveram declínios semelhantes. O foco de atenção de investidores globais está agora na Europa, né? Por quê? Porque eleições logo acontecerão em vários países do bloco e há muitos partidos populistas que estão acumulando força. Situação piorada pelo fato que as políticas do bancos centrais estão impartindo o que? Incerteza aos mercados. Também a Brexit.
ou falta de Brexit, conforme seja o caso, né? Também esses italianos, quem sabe o que vão fazer próximo, né? E se reguladores europeus pisarem errado, vai assustar os mercados italianos de títulos e ações e vai afundar tudo. Mercados europeus, por maior parte, mais baixos. Itália baixou 3,6%, Suíça subiu 0,1%, quase o único país positivo naquela região, né? Índices das Américas encerraram a semana misturados. O Bovespa subiu 4%, somente superado por Argentina, que subiu 5,3%. Parabéns, Argentina. Canadá, por sua vez, baixou 1,7% e a Bolsa Mexicana baixou 1,9%. Na Ásia, os mercados também encerraram misturados. A Índia subiu 4%, China subiu 1,1%, enquanto Hong Kong baixou 2,2%. Interessante, né? Depois de todas essas notícias e tal sobre guerra comercial, a China baixando 1,1% e Hong Kong tão ligado com a China, né? Por mais que eles não queiram, 2,2% para baixo. Interessante, tanta diferença assim de país, de lugares tão perto aqui naquela região. Bitcoin subiu mais essa semana subiu 12,2%, encerrando acima finalmente do nível 8.000 com 8.098 dólares e 38 centavos por moeda. Então pula aí agora. Não é recomendação. Esteja claro com isso, né? Mas se quiser subir aí, né? O negócio está subindo. Não sei se vai continuar, se não vai. Mas agora começou. Você acha que vai voltar para 20 mil? Então tá na hora. Mas quem sabe é o final do negócio, né? Eu não posso recomendar. Eu não tô por aí, não. Eu não tenho nada desse 8 mil para uma só moeda, não. Investidores acham o nível de câmbio entre o yuan chinês e o dólar americano 7 yuan a 1 dólar um suporte muito significativo, né? Somente tem abaixado, quer dizer, quando abaixa a moeda do país no câmbio, você entende que a moeda está fortalecendo-se, não que está perdendo valor, que está fortalecendo-se. Quando aumenta, né? Por exemplo, se fosse 9 yuan por dólar, então o yuan está enfraquecendo dessa maneira. Se abaixar abaixo de 7 é um nível de suporte que tem sempre mantido, e se abaixar abaixo de esse tanto por dólar, quer dizer, é menos yuan por dólar, está ficando mais em par, entendeu? Então está fortalecendo-se. A moeda, caso cair abaixo de 7, vai afetar os mercados e complicar as negociações de comércio com os Estados Unidos, que os Estados Unidos estão operando de um certo, assim, posição de força, não de fraqueza agora, mas a última vez que o yuan ficou abaixo de 7 a 1 foi na crise financeira global de 2008. Quer dizer que a China ficou mais forte devido à crise financeira? Não, é que a China é famosa por manipulação da sua moeda, né? E manipulação quer dizer que não podemos confiar em vocês para comércio, entendeu? E muitas outras coisas, mas eles querem fazer isso para manter sua posição financeira, econômica, para poder ter a força de aguentar essa guerra comercial. Então é interessante isso. Com as taxas de juros tão baixas para tanto tempo, empresas nos Estados Unidos têm aproveitado por se endividar de maneira inédita desde que esses dados começaram a ser rastreados em 1947, né? Endividando-se por quê? Porque eles queriam, assim, sair de férias e tal? Não, eles estão investindo nas suas empresas, né? E usando o capital que está nas suas empresas para colateral para essa dívida. Muito bem, né? Mas e com tantos baixos juros assim para tanto tempo, então eles estão alavancando muito mais. Por enquanto, com a economia forte, tudo bem, mas quando vem uma recessão, será que conseguirão pagar essa dívida, né? E se precisarem, especialmente se não é taxa fixa, né? Se de repente aumentar essa taxa de juro no seu empréstimo, aí está em apuro. Se precisarem demitir empregados para reduzir custos e também reduzir investimentos, e se aqueles empregados demitidos agora reduzirem seus gastos porque agora estão desempregados, então o efeito será multiplicador e exponencial. A próxima recessão então pode ser muito ruim mesmo, né? E no dia vem. Representante da Reserva Federal projeta que se a inflação norte-americana continue fraca, uma redução de taxa de juros é
possível ainda aqui em 2019, mesmo que haja crescimento econômico, então é possível que eles reduzam essa taxa de juros. As ações da Deutsche Bank na Alemanha estão numa baixa histórica, tem caído 41% nos últimos 12 meses. Desde a crise financeira, o banco alemão está em apuros e continua, pois a receita está caindo mais rapidamente que a empresa referencial consegue reduzir suas despesas. Vendas de diamantes da famosa De Beers têm caído 25%, menor nível desde 2017, acompanhando um declínio global na indústria de pedras preciosas. Petróleo, por sua vez, aumentou ainda mais no início dessa semana, depois de subir 1,8% semana passada, está subindo, quando a Arábia Saudita e outros membros da OPEC divulgaram suas intenções de manter sua oferta restrita. Tantas semanas que estão preocupados, né? Como é que nós vamos preencher essa lacuna de Venezuela e de Irã e tal, tudo isso, mas agora não, nós vamos fechar a torneira, né? Está tentando se sentir relevante. Outro fator é que tensões entre os Estados Unidos e Irã continuam a esquentar. Apesar desse aumento inicial dessa semana, no final da semana o petróleo caiu, registrando seu pior performance diário e semanal de 2019, com investidores fugindo risco para investimentos vistos como mais seguros. Houve uma queda de 6% somente na quinta-feira, continua a cair um pouco mais na sexta-feira. Hoje, né, petróleo bruto nos Estados Unidos encerrou a semana 6,2% mais baixo, ficou abaixo de $60 em $59,09 por barril. Brent internacional baixou 4,2%, encerrando em $69,30. Depois da falha da terceira tentativa a implementar Brexit à vontade do povo, a primeira-ministra Theresa May renunciou ao seu cargo hoje com lágrimas. Há dias agora jornalistas estão prevendo que o fim de maio, que é sobrenome dela, entendeu? Theresa May, que é maio, né? Fim de maio vem no fim do maio, né? Que é fim de maio agora, entendeu a jogada, né? O que vai acontecer agora, né? Há várias opções. Vamos ficar ligado e o povo britânico vai ter que decidir. Pode ser novas eleições, pode ser um novo referendo, nunca se sabe. Na segunda-feira, o presidente Maduro da Venezuela propôs antecipar as eleições para a Assembleia Nacional, cujo líder é seu oponente Juan Guaidó. Será que Maduro espera Guaidó ser votado fora? O que será que ele está maquinando agora? Nem sabemos, mas, por minha opinião, ele deveria ter saído há muito tempo, né? Mas até agora ele está ainda implantado ali. O mercado da Argentina se recuperou depois de uma queda na segunda-feira em reação a uma surpresa eleitoral. E, na verdade, teve, como já divulgamos, maior subida, 5,3% essa semana. É considerável. Analistas preveem que crescimento econômico tanto na China quanto nos Estados Unidos pode ser até 0,3% mais baixo até 2021 e 2022, no caso que os dois países não frearem a escalação de tarifas. Para com esse negócio, crianças. Uma medida da economia. Eu sempre falo aos meus filhos, olha, a pessoa que responde à invitação de uma briga, né? A pessoa está querendo brigar, né? Está querendo irritar, está querendo chatear. O que você quer fazer é logo retaliar da mesma maneira, ou igual ou pior, né? Então, quando é que vai piorar? Quando é que vai terminar? Só quando alguém morre. Alguém tem que parar, alguém tem que dizer, ó, já chega, já é suficiente, não queremos mais, né? Mesma coisa, nos Estados Unidos e China, para com esse negócio, se continuarem a jogar, né, balas contra outra, sempre só vai terminar ruim. Uma medida da economia dos Estados Unidos indicou para baixo, né? Então tem indicações para cima, medidas que estão indicando para cima e outras que estão indicando desaceleração. Vendas de casas existentes para abril estavam 0,4% mais baixo em comparação com o mês de março, né? Então está baixando considerável, né? 4,4% mais baixo desde abril de 2018, há um ano, né? Boeing confessou que está corrigindo erros
erros na programação do simulador para treinamento de pilotos de 737 MAX, que eles estão dizendo, essas coisas que estão acontecendo com o avião, nem sabíamos que ia acontecer, pois descobriram que não conseguem replicar as condições criadas pelo sistema de estabilização que foi implicado nos 2 acidentes de avião. Eles querem treinar os pilotos. Se isso acontecer outra vez, então o que vocês podem fazer para salvar as vidas, salvar o avião, né? Eles não conseguem replicar no simulador. Então, ainda é um mistério, né? Boeing está se reunindo com reguladores globais, criando planos para devolverem seus jatos 737 MAX a funcionamento. Ações da Boeing têm caído 20% desde o início de março. Linhas aéreas estão reclamando, claro, que esses aviões sendo interditados têm custado centenas de milhões de dólares e querem compensação da Boeing. Né? Agora vai voltar essa antiga briga entre Boeing e Airbus, né? E parecia que o Boeing estava finalmente ganhando um pouco e Airbus estava caindo para trás, e agora com esse negócio o Boeing está sofrendo, né? Duas operadoras de celular nos Estados Unidos, Sprint e T-Mobile, estão contemplando uma fusão. Na notícia, ações da Sprint aumentaram 25%, mas isso tudo tem que passar por reguladores. Tesla não está gostando da análise emitida por Morgan Stanley, que abaixou os números na categoria pior caso desde 96. Quer dizer, o que se explosão nuclear acontecer na sede de Tesla e toda coisa de ruim acontecer, pior caso, a ação valeria o quê? Seria valorizado em quê? Antigamente, antes de semana passada era $97. Agora, quanto que é? Pior caso é $10. Caramba, gente, Tesla tem se mantido acima do preço $200, preço atual de ações da Tesla, mas agora está abaixo desse nível, é importante, desse nível de suporte, né? Analistas estão vendo falta de demanda para seus carros elétricos, que são bem legais, mas nem todas as pessoas estão querendo, né? Eu gostaria, né? Mas muito caro esse negócio. Muito caro e pouco imprático também, que eu estou viajando assim muito e assim essa distância, sabe, acho que não. Analistas estão vendo falta de demanda para esses seus carros elétricos, dizem que o mercado já está saturado, as pessoas que querem já têm. E a queda no preço das ações já excedeu 20%. Ford, que é fabricante de automóveis dos Estados Unidos, no Brasil não tem Ford K, né? O Ford K. Ford, fabricante de automóveis dos Estados Unidos, divulgou planos de cortar 7 mil empregos até agosto, medida que vai poupar 600 milhões de dólares por ano, né? A Ford está precisando cortar algumas despesas por aí. Canadá avançou seus planos de adotar o novo acordo de comércio nas Américas, o SMCA, o JMCA, né, que é o pior nome que nunca, é quase que pior, tão ruim quanto o Vodafone, mas antigamente o acordo NAFTA, muito mais fácil de dizer, mas muito mais ruim para as economias. O JMCA estará substituindo o NAFTA, né, esse North American Free Trade Agreement. Esse desenvolvimento veio depois que os Estados Unidos concordaram em eliminar tarifas sobre aço e alumínio canadense na sexta-feira passada. Assim, o Canadá diz, tá bom, então a gente só assina. Presidente Xi Jinping da China visitou um processador chinês de elementos de terras raras, produtos precisos pela indústria norte-americana de alta tecnologia. Em contexto, há medos que isso implica uma ameaça na guerra comercial. Ele vai dizer, você não quer jogar bola, então a gente vai cortar o seu acesso a isso. Ao contrário de ameaça, a administração Trump concedeu que Huawei pode continuar mais 90 dias de negócio com fornecedores dos Estados Unidos para manter telefones e redes existentes, mas aparentemente depois disso vai ter que encontrar outras fontes, né? Nike e Adidas e outros fabricantes de sapatos enviaram
a fabricante de tênis, né? Enviaram uma carta junto ao presidente Trump e outros dizendo que tarifas nos seus sapatos fabricados na China teriam um efeito catastrófico para seu setor da economia para consumidores norte-americanos. E eu acho que os consumidores norte-americanos não sofrerão catástrofe, não. Eles vão encontrar sapatos, tênis em outro canto que não foram fabricados na China devido a que baixíssimo custo de labor, de trabalho ali, né? Se saiu com sua fábrica para a China, então é você que agora vai ter que pagar o pato. Por quê? Porque o presidente Trump disse já chega de exportar nossos trabalhos. Os trabalhos dos Estados Unidos têm que manter-se dentro aqui dos Estados Unidos. Então, por isso que as tarifas estão impedindo que empresas venham a outras terras estrangeiras como lugares bons de colocar as fábricas. Pois é, tarifas incentivam que empregos permaneçam ou voltem aos Estados Unidos. Só dói se a fabricação fugiu para a terra estrangeira, né? O governo dos Estados Unidos está se preparando para outra rodada de ajuda financeira aos seus fazendeiros, mas atingidos pela guerra comercial para com a China. É protecionismo, é isso que é. No meio da semana caiu a ficha que depois desses 90 dias de alívio, os Estados Unidos cortaram o fluxo de suprimentos americanos para várias empresas chinesas de tecnologia, não somente Huawei. Amazon está desenvolvendo um dispositivo wearable, tipo relógio, né? E que é capaz de detectar e reconhecer emoções humanas. Qual a emoção que eu estou evidenciando agora? Né? E será que está detectando algo que vai se fazer um pip? Se a emoção que você está mostrando de cara, né, é diferente do que está assim, só de boca para fora a sua emoção? Eu não sei. Minha pergunta é, por que é preciso de um dispositivo para me avisar das minhas próprias emoções? Eu já conheço as minhas próprias emoções. Estou triste? Nem sabia. Estou feliz? Nem sabia. Ainda bem que eu tenho o meu dispositivo Amazon de detectar emoções. E se não é para mim, né? Então quem mais está querendo saber das minhas emoções? E por quê? Eu não vou comprar, não. Analistas dizem que incertezas sobre os efeitos e duração das disputas sobre comércio estão atingindo investimentos de empresas. O crescimento dessa medida de investimentos de empresas em outras, assim, melhorando suas coisas, foi em 3,5% em 2017 para 2018 e está projetada a baixar mais do que metade para 1,75% em 2019 e 2020. Outro efeito dessas tensões é que Google agora tem oficialmente reduzido sua cooperação com Huawei depois de uma ordem barrando firmas americanas de vender a Huawei sem procurar uma licença. Huawei quis superar a Samsung para ser maior vendedor de smartphones no mundo. O problema agora é que fones Huawei dependem do sistema operacional Android, que é produto de Google, né? Como também é a grande fonte de aplicativos, o Google Play Store. O ministro internacional chinês insiste que investidores estão entusiasmados com as... Gente, baixa o volume por aí. O ministro internacional chinês insiste que os investidores estão entusiasmados com as oportunidades da China, apesar da declaração que o presidente Trump que suas tarifas estão causando empresas de moverem produção para fora da China, mas propaganda assim é o que se espera da China, né? Seja verdadeira ou não. E faz sentido que empresas estariam esfriando quando pensam de operação tarifada na China sem prospecto de qualquer alívio no breve futuro. O presidente Trump dos Estados Unidos avisou o Irã a não ameaçar os Estados Unidos ou enfrentaria consequências ruins. Ele disse, se Irã quiser uma briga, seria o fim oficial de Irã. Nunca mais ameaçou os Estados Unidos da América. Eu não sei se Trump fala assim, mas é assim que eu faria. Se eu fosse presidente, né? Eleito a mim.
Por favor. Essas tensões entre Irã e os Estados Unidos estão aumentando medos globalmente sobre a escalação ou talvez alguma provocação indesejada por algum erro de cálculo militar. Quer dizer, quando você tem navios e exércitos e aviões patrulhando e por aí, a chance de alguma coisa, de alguma bala ser disparada ou retaliada e de repente começar uma guerra real, uma batalha real, é mais alta, entendeu? Há realmente uma falta de comunicação sobre os alvos dos Estados Unidos na região. O consenso é que o presidente Trump não quer uma guerra com o Irã. Se lembre que ele usou esse mesmo estilo de comunicação brusca com a Coreia do Norte. Se lembra do Rocketman, né? Homenzinho de foguetes. E não somente o Irã. A Marinha dos Estados Unidos navegou um de seus navios de guerra perto do cardume Scarborough, barranco em disputa. A China reivindica, mas outras nações na região não reconhecem assim. E é só cara de pau dos Estados Unidos. Vixe, parece que é algo que meus filhos fariam, né? Só para irritar, usando o outro para reagir. A Alemanha gastou mais de 25 bilhões de dólares na tentativa de integrar mais de 1 milhão de refugiados e tentando lutar contra as raízes do problema de imigração. Esse gasto enorme tem enfraquecido a posição da chanceler Angela Merkel. E agora, quem sabe, os oponentes dela serão encorajados pela remoção da primeira-ministra Theresa May na Inglaterra, né? Há muito tempo a pessoa está querendo jogar fora a Angela Merkel da Alemanha. Um oficial das Nações Unidas falou na terça-feira que atual risco de armas nucleares serem implementados é no seu nível maior desde a Segunda Guerra Mundial. Disse que é um assunto bastante urgente que o mundo deve levar a sério. Claro que arma nuclear é algo que deve ser levado a sério, mas é verdade mesmo? O risco está atualmente mais alto do que na Guerra Fria? Será? Eu não sou analista de segurança das Nações Unidas, mas por mim não vejo que o risco é tão alto assim não. Era uma vez que o Pico Everest foi quase inacessível, né? Agora há tantas pessoas subindo que é tipo Disney por aí, né? Muito lotado, mas aqui ainda não é tão seguro assim não. Há agora tanto trânsito na montanha devido à curta temporada de um mês só em que o clima permite que a subida seja possível. 807 pessoas subiram ano passado, a um custo mínimo de 11 mil dólares só para licença. E depois disso tem que ter todo o equipamento, tem que empregar um guia e tudo isso. Toda essa gente subindo dentro de pouco tempo, dentro de só um mês, né? Seriamente tem que tomar sua vez em fila para subir. São quase 30 pessoas por dia. Chegado no cume tem que bater um selfie e baixar logo para que outras pessoas possam subir. Assim, perde um pouco do interesse de ser, poxa, escalei Everest. Sim, meu avô fez também. Muita gente contrata um guia acostumado com as condições de extrema altura, né? Falta de oxigênio, conhecido como um Sherpa. Né? Ele é o guia, o Sherpa. Ainda com tanta gente subindo, ainda não é nada mole. 8 pessoas já morreram esse ano, com mais de 2 pessoas perdidas. Frequentemente o que acontece é que demoram na zona de morte, onde a altura pode ser letal por falta de oxigênio, mas estão esperando em fila para completar a subida e morrem. Né? E os Sherpas, coitados do Sherpa, eles que têm que carregar o coitado, né? A pessoa quase morta mais para baixo para conseguir mais oxigênio, mas o que tem acontecido é que essas pessoas assim abaixaram e depois dessas tentativas de salvá-los, morrem, né, em cima da montanha. Sherpa Kami Rita, com 49 anos, na terça-feira subiu até o cume de Everest para a sua 24ª vez. Muitas pessoas dizem, um dia eu quero subir, e era uma coisa quase inacessível. Esse cara tem feito 24 vezes que ele tem feito, né, e foi a sua segunda subida em uma só semana, né. E os brancos por aí, eu estaria por aí, se não fosse morto, eu estaria assim, tá frio, morrendo, o cara passa, ele tá, vem branco, bom, vem, né? 2 vezes numa semana, ele planeja só mais uma subida
antes de se aposentar, e seria uma aposentadoria bem merecida, né? E desejo para vocês toda a conquista do mundo, como se você estivesse subindo, escalando a montanha Everest, que parece impossível, mas agora você pode fazer, depois de um pouco tempo, vai poder fazer como se fosse a sua 24ª, 25ª vez, né? Boa sorte com tudo isso, até semana que vem.